Boa noite, gente. Vocês estão bem? Obrigado, amigo. Muito bom, muito bom. Estamos aqui mais um encontro da comunidade dos santos para congregar ao redor da presença de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que tem sido uma meditação profunda aí da minha vida nesses últimos anos. E eu quero que você abra comigo, por favor, em Mateus 24. Sermão profético de Jesus acerca do tempo do fim, acerca do dia do Senhor. Mateus 24, no versículo 12. Espírito Santo, enche essa sala com a revelação de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós e liberta-nos de tudo aquilo que não santifica o Senhor. Mateus 24. Na última vez que eu preguei, a gente começou falando de Mateus 24 também. A gente falou de Mateus 24 e 25. E Mateus 24 fala sobre Jesus respondendo uma pergunta dos discípulos no Monte das Oliveiras. Eles fazem uma pergunta assim: quais são os sinais do fim dessa era e quais são os sinais da sua vinda? Ou seja, o que vai acontecer no mundo que vai sinalizar que essa era cujo Satanás é Deus vai terminar e que você vai estar voltando para estabelecer o reino dos céus sobre a terra. Então Jesus responde várias coisas aqui em Mateus 24, mas eu quero focar aqui nesse versículo 12, que diz: por causa do aumento da iniquidade, ou por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Ele está falando isso para discípulos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriará. Essa palavra iniquidade, ela significa transgressão da lei. Transgredir a lei de Deus, transgredir a lei de Cristo, transgredir a lei do Espírito. Tem a ver com ofender a santidade de Deus. E por causa do aumento do pecado, da maldade, da iniquidade, da transgressão da lei, de um tipo de conduta de vida que ofende a santidade de Deus, o amor de muitos se esfriará. E ele está falando isso para discípulos. Ele não está pregando isso para as multidões. Mateus 24, ele está falando para os seus discípulos. E é um fato que quanto mais se aproximarmos do dia do Senhor, da vinda de Jesus, duas coisas vão acontecer em forma paralela, né? Vai haver um aumento de frieza, mas também numa parte da população mundial, mas também vai haver uma outra parte da população mundial que vai ser cheia do Espírito Santo, vai ser cheia do fogo de Deus e vai levantar a bandeira do Evangelho em todas as nações, provocando o fim dessa era. E é isso que Jesus vai falar mais à frente. Nós falamos isso na última vez que eu preguei aqui. Ele vai falar isso na parábola das 10 virgens. Ele fala sobre 5 virgens que eram sensatas e 5 virgens que eram tolas ou insensatas. 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes, elas guardaram óleo. E as insensatas ou as tolas, elas não cultivaram óleo. E aí quando chegou o noivo, elas não entraram nas bodas do casamento. Então existe um dilema acerca desses dias, dos últimos dias do fim dos tempos, que é frieza e avivamento acontecendo ao mesmo tempo.
Jesus também fala sobre isso em outra parábola aqui em Mateus 24, quando ele fala que os dias da vinda do Filho do Homem são como os dias de Noé. E a geração de Noé, ela estava embriagada com a sua própria vida, comendo, bebendo, casando, enquanto Noé e sua família estavam edificando algo para Deus na terra. Então, dois tipos de gente: alguns que estão embriagados com a vida normal, frieza, apostasia, iniquidade, e um outro grupo de pessoas que está ouvindo a voz do Senhor, está participando daquilo que Deus está fazendo. Dois tipos de pessoa. Então é um fato que nós estamos vendo isso acontecer nesses dias: frieza espiritual, apatia espiritual. Pessoas que frequentam reuniões de domingo após domingo, mas estão tão longe de Deus, tão frias espiritualmente, que abraçaram o pecado como se fosse algo normal na sua vida, e continuam vendo cultos como esse, cantando músicas como essa que estamos cantando, ouvindo esse tipo de palavra, e acham que isso é normal, porque estão embriagadas com um tipo de vida que não santifica o Senhor. Então, fica uma pergunta: como que nós vamos lutar contra a frieza? Como que nós vamos lutar contra a apatia, iniquidade, o domínio do pecado? Como? Paulo diz isso em Gálatas 5. Ele diz que existe uma luta acontecendo no interior de todos os crentes. Quantos crentes? Vocês falam aqui, gente, hoje? Aleluia! Quantos crentes? Todos. Gálatas 5 ele fala: existe uma guerra acontecendo no interior de todos os crentes, desde o mais maduro até o neófito, o recém-convertido. Existe uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo em nós está lutando contra a carne, e a nossa carne está lutando contra o Espírito. E todos os dias, quando você levanta de manhã, a tua carne quer te derrubar. A nossa carne, ela quer o pecado. Paulo fala isso, né? Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. A minha carne quer. Mas aí Paulo diz: aqueles que são guiados pelo Espírito vencem os desejos da carne. Aqueles que se submetem ao Espírito Santo vencem o domínio da carne, vence o domínio do pecado. Então, Fábio, como faz para nós lutarmos contra a frieza dos últimos dias, contra a iniquidade, contra a apostasia, contra a cegueira, contra o domínio da carne? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não basta o pregador da noite ser cheio do Espírito Santo e você está sentado ouvindo alguém falar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque eu não vou vencer a guerra por você. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando o noivo aparece, as insensatas pedem óleo emprestado para as prudentes. Me empresta o teu óleo. E aí o que as prudentes falam? Não. Repita comigo: não. Não. No final do dia, a piedade do Douglas, do Fábio Bravo, do Marcão, da Vivian, da Val, não vai salvar você nessa guerra. Você tem que cultivar o seu óleo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que se submeter ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que acha que por estar num lugar com pessoas cheias do Espírito Santo, você está salvo. Não, você não está salvo. Você está ferrado. Aleluia. Porque as 10 virgens estavam no mesmo ambiente, as prudentes e as insensatas. Elas estavam no mesmo lugar
E elas foram convidadas para o mesmo casamento. As insensatas não eram penetras na festa. Não, elas foram convidadas. Elas eram damas de honra da noiva. Aleluia. Mas no final, não tinha como. Me empresta teu óleo aí. Então, eu vim nessa noite tranquila e calma, nessa pregação que traz esperança, para dizer o seguinte: Jesus disse que o amor de muitos, não de poucos, de muitos, de muita gente, vai se esfriar por causa da iniquidade. Mas como diz, né, o poeta da canção, que eu nunca sei quem fez esse espontâneo, ainda bem que muitos não são todos. Muitos vão se esfriar, mas muitos não são todos. Porque o Senhor está nos chamando nesses dias para sermos cheios do Espírito Santo. 3 améns, amém. Aleluia. Viu como é que a gente está frio? 3 amém. Se a gente fosse no culto pentecostal, o pessoal ia dar voadora ninja. Mas amém. Vamos, até o final da noite vamos crer que vai ter voadora. Cadeiras vão voar lá de cima aqui para baixo. Glória a Deus. Os endemoniados que estão escondidos aí nos cantos vão ser libertos. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que vieram ver o Douglas, ele não veio, tu se lascou. O Espírito Santo também vai tocar em você. Vamos crer. Amém. Eu vi até de boné, para você não ficar tão decepcionado, né? Porque o Douglas é uma cópia, né? Eu sou uma caricatura, mas eu estou me esforçando. Né? Um dia eu chego lá. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Olha para alguém aí do teu lado, dá uma balançada nele aí para ver se ele acorda e fala assim: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você morre. Aleluia. Bom, terminando essa introdução que traz esperança e paz e consolo, vamos para a palavra. Então vamos abrir Efésios 5 e vamos ver o que Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? E como faz para ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5, no versículo 15. Efésios 5,15. Achou aí? Sim ou não? Então vamos lá. Efésios 5,15. Paulo também, muito cuidadoso, muito calmo e tranquilo, ele diz: tenham cuidado com a sua maneira de viver, para que não sejam o quê? Opa, o que ele está fazendo? Ele está falando de uma coisa, de um tipo de vida que quando Jesus voltar, esse tipo de pessoa vai dizer: ei, deixa eu entrar na festa. Jesus vai falar: não, eu não te conheço. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, não sejam como insensatos, mas como sábios. O que Paulo vai falar daqui para frente é como faz para você ser uma virgem prudente com óleo, cheia de óleo. É isso que Paulo vai dizer agora. Paulo está fazendo uma versão amplificada de como nós vamos viver esse tipo de vida das virgens que carregam óleo. Então vamos lá. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outras versões vão dizer remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, preste atenção. Paulo está dizendo: você precisa ser sábio e não seja tolo, porque nós não temos tempo para perder.
Por quê? Porque os dias são... Quantos concordam com Paulo? Que os dias são... Quantos concordam que o mundo está uma maluquice? A gente estava conversando ontem lá com um casal sobre pastoreamento de pessoas em igreja caseira. E era tipo assim, cada caso que chega, as pessoas chegam na igreja com um tipo de vida que, gente, fala assim, como essa pessoa consegue viver esse tipo de vida tão podre? Pessoas que você olha na rua e você fala, olha que bonzinho, ele é tão fofinho. Pessoas que estão imersas na loucura do sistema desse mundo, vivendo um tipo de vida que ofende a santidade de Deus. Os dias são maus. E todo aquele que não recebeu o selo do Espírito Santo é mau. Todo aquele que não é guiado pelo Espírito Santo vive uma vida de maldade, iniquidade. Nós não podemos perder tempo. Aproveite o máximo que você pode agora, porque os dias são maus e Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele vai trazer o dia da vingança do nosso Deus. Na primeira vinda, Ele vem como um cordeiro redentor que derramou o seu sangue para nos redimir, mas na sua segunda vinda Ele vem como um leão, Ele vem como um guerreiro triunfante para trazer ira sobre a terra. Ele disse, você não pode se vingar. Por quê? Porque a vingança pertence a quem? Ao Senhor. O que Ele diz é, você não precisa se vingar de ninguém, fica tranquilo, porque um dia eu vou voltar e eu vou trazer vingança sobre a terra. Talvez você está falando, pô, mas Jesus vai trazer vingança? Esse Jesus eu não conheço não, ninguém nunca falou desse Jesus. Então, porque você nunca ouviu o Evangelho, talvez precise se converter aqui nessa noite. O Evangelho fala de redenção, salvação, mas também fala de ira e vingança. Todo aquele que não submeter ao senhorio de Jesus, não for selado pelo Espírito Santo e regenerado da sua vida pecaminosa, por meio da salvação, vai ser lançado por Jesus num lago de fogo, quando Ele voltar. Aleluia. Amém, vamos seguir. Os dias são maus. Próximo, vamos ler aqui. Portanto, não sejam... Aí Paulo vai repetir. Não sejam o quê? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como é que faz para nós remirmos o tempo? Ou seja, não perder tempo. Como faz para sermos prudentes em meio à loucura desse mundo? Nós precisamos compreender a vontade do Senhor. Tá, Paulo, mas como é que faz isso? Segue. Não se embriaguem com... que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Os dias são maus. E olha que interessante, ele está falando para um tipo de conduta da época que tem a ver com hoje também. Os dias são maus, o mundo está maluco, sofrimento, confusão, caos. O que as pessoas da época de Paulo faziam para fugir da loucura do mundo? Encher a cara. Porque se eu encho a cara, eu busco uma alegria no álcool, um entorpecimento para sair da maluquice desse mundo. Mas Paulo está dizendo que a saída não é buscar embriaguez. A saída é buscar lucidez. E ele não diz, não se embriague com vinho, se embriaguem com o Espírito, porque o Espírito não entorpece você, o Espírito te dá clareza, o Espírito te dá sensatez, assertividade. Então a solução é, sejam cheios do Espírito Santo, pô. Senão vocês estão lascados.
Porque o mundo está louco, os dias são maus e nós não temos tempo para perder. Nós precisamos de óleo. E eu preciso do meu óleo, a Jaqueline precisa do óleo dela, o Daniel do óleo dele e a Débora do dela. Porque o meu óleo não vai salvar os meus filhos, não. E nem o óleo da minha esposa vai salvar a minha vida. Não, eu vivo uma vida, eu trabalho pra caramba, eu ganho muito dinheiro, mas a minha mulher está orando lá em casa. Você é um imbecil. Porque quando Jesus voltar, você vai falar: ô amor, me presta um óleo do teu óleo. Ela vai falar: não. Glória a Deus. Vai dando glória. Só as mulheres falaram glória, né? Talvez você está aqui, não, mas a minha mãe é a mulher de oração, e ela ora por mim todos os dias. Ela ajoelha e ora por mim, e o Senhor está ouvindo as orações dela. Tá, Ele está ouvindo as orações dela, mas o óleo dela não vai te salvar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí Paulo fala: como é que faz para conhecer a vontade de Deus? Como é que faz para remir o tempo? Como é que faz para não ser insensato? Como é que faz para ser sábio? Sejam cheios do Espírito Santo. Tá, Paulo, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Vamos ver o que ele vai falar aí. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então aqui ele vai começar a explicar como faz para ser cheio do Espírito Santo. Então a primeira coisa que a gente precisa se apegar aqui é essa expressão aqui que o Fábio Bravo domina, e parece que vai sair um livro aí sinistro sobre isso aí. Já estou dando spoiler na internet, não sei se era para ter falado. Uns aos outros. Repita comigo: uns aos outros. Mais uma vez. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como que faz para ser cheio do Espírito Santo. Como é que faz para ser livre da frieza dos últimos dias? Como faz para ter óleo? Como faz para não ser dominado pela carne? Uns aos outros é a chave. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso num ambiente comunitário. Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem que Paulo está escrevendo a carta aos Efésios? É para o mundo? É para os incrédulos? É para quem? É para a igreja. Amém? A igreja que estava em Éfeso. Então Paulo está dizendo para os crentes: sejam cheios do Espírito Santo. Como? Vocês vão ter que aprender a fazer isso de forma coletiva, corporativa. Nós somos cheios do Espírito Santo em um ambiente comunitário. As minhas decisões é o que de fato me leva a esse lugar. Mas ninguém vai estar nesse lugar se não fazer parte da comunhão dos santos. A piedade de cada um de nós é o que nos leva até óleo. Mas ninguém vai fazer isso sem estar submetido a esse lugar, uns aos outros. Então vamos ler aqui tudo que Paulo fala. É a instrução de Paulo. Eu gosto de Paulo, porque eu tenho uns negócios. Eu tenho raiva de gente que está pregando ou está ensinando, que fala assim. Eu era adolescente, eu ia nas conferências de avivamento, às vezes tinha uns caras pregando e falavam assim: você vai ressuscitar os mortos. Eu falei: yeah. Você vai curar os enfermos. Eu falei: vou. Você vai ter autoridade para pregar as nações. Eu: sim. Aí no final ele falava: amém, e embora. Eu falei: peraí, mas como faz isso?
Como é que faz esse negócio? Como é que é? Qual que é o processo? O que eu tenho que fazer? Que tipo de vida eu preciso ter? Eu tenho raiva de gente que sai falando coisa e não explica. Paulo não. Paulo é um rabino, pô. Paulo ele fala: não sejam tolos. Sejam sábios. Não percam tempo. Compreendam a vontade de Deus. Aí ele diz: como faz isso? Sejam cheios do Espírito Santo. Tá, mas Paulo, como é que faz para ser cheio? Tá, agora ele vai explicar. Vamos ler aqui. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Vai. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Vai. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós vamos pegar aqui 3 princípios que Paulo ensina de como faz para ter um tipo de vida que abre espaço para ser cheio do Espírito Santo. 3 princípios, e a gente vai pegar de trás para frente. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, de trás para frente, é: ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não submeter uns aos outros no temor de Cristo. Então, existe uma mentira do capeta, do Satanás, que está embriagando a mente de várias pessoas, que é: eu amo a Jesus, eu quero Jesus, mas eu não quero me envolver com a igreja. Eu me submeto ao senhorio de Jesus, mas não me submeto ao seu corpo. Eu quero me relacionar com a presença de Jesus, mas eu não quero me relacionar com Cristo que é revelado na vida da comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se submeter ao corpo de Cristo, não fizer parte da comunidade dos santos, se você não congregar na família de Deus, você está ferrado. Ah, mas a igreja tem muito problema, tem muita treta. Tem, mas onde tem gente tem treta. No teu trabalho tem treta? Sim ou não? Na tua família dá treta? No grupo da família? O grupo da família. Quem já saiu do grupo da família esse ano? Amém? Fica um mesinho fora, volta. Aí depois, né? Gente, onde tem gente tem treta, tem bosta. E a igreja, adivinha? A igreja é formada de gente. Um monte de gente ruim, desgraçada. Um monte de gente merecedor da morte. Pecador, que foi atraído pelo Espírito Santo e foi remido pelo sangue de Jesus para fazer parte da família de Deus. Mas continua sendo gente, e a gente vai ter que aprender a se submeter uns aos outros e suportar uns aos outros. E suportar não é, não suporto fulano, não, suportar é sustentar. Quando você vê que alguém está vacilando, você sustenta ele. Quando você vê que alguém vai cair, você vai e segura ele. Quando você vê que alguém está pegando um caminho errado, você pega na mão e fala assim: o cabeçudo, volta para cá. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não viver essa realidade comunitária. Vai dando um amém de vez em quando. Quando fizer esse silêncio constrangedor, você dá um glória a Deus daquele? Um amém? Não, daquele. Mas o neném está dormindo, né? Tá bom. Você quer ser voluntário? Levanta a mão assim. Você que é voluntário? Eu só trabalho com voluntário. Isso, levantou a mão. Você dá um glória a Deus de vez em quando fizer esse silêncio constrangedor? Amém? E aí sim, se você sentir daquele choro que você dá, aquele que sai no microfone ali do prato,
Seria incrível. Amém. Então, voltando aqui. Quantos querem? Nós cantamos hoje sobre a presença. Quantos querem a presença mesmo? Quantos querem a presença de verdade? A presença objetiva do Espírito Santo pairando sobre nós. Não vamos ter isso se não tiver isso aqui. Aleluia. Então, vamos ler uns textos aqui. Salmo 133, versículo 1. Esse salmo é maravilhoso. Quão bom e agradável quando os irmãos convivem em... O que acontece, salmista? Quando os irmãos convivem em união, ou tem comunhão. Vai. Agora segue. Isso. Então, quando os irmãos têm comunhão, é como o quê? Ou o óleo aí, ó. Quem que é óleo? Bom, era a tua vez de falar glória a Deus. Tem algum pentecostal aqui? Glória a Deus! Isso, cadê? Quem foi? Quem deu esse glória a Deus? Querido, me ajuda. Ó, quando falar palavra-chave como óleo, fogo, presença, terra, manto, essas coisas, essa é a hora de você dar glória a Deus. Isso, muito bom. Então, quando os irmãos vivem em comunhão, é como o quê? Olha, o óleo que é derramado sobre a cabeça e desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Atenção aqui, isso aqui é legal. Ele está dizendo, o salmista, que quando os irmãos têm comunhão, é como a unção do sumo sacerdote. Ele está falando de Arão, que era o sumo sacerdote, e ele está falando, é como o momento que o sumo sacerdote é ungido com o poder do Espírito Santo para exercer o seu ofício na terra. É isso que acontece quando tem comunhão, pô. Agora, olha que maneiro. Ele fala assim, é como o óleo que é derramado sobre a do sumo sacerdote e escorre pelo seu corpo. Mas pô, podia ter o cara aqui agora, né? Fazendo assim. Aquele dia foi maravilhoso, né? Da circuncisão. Quem estava no dia da circuncisão? Que o cara fez assim, fez assim. Foi muito bom esse dia. Então ele está dizendo que a comunhão é como o momento que o sumo sacerdote é ungido e o óleo é derramado sobre a cabeça e escorre pelo seu corpo. Agora preste atenção. Quem era o sumo sacerdote no tempo de Arão? Quem errar essa, eu vou embora. Pô, gente, me ajuda. Quem era o sumo sacerdote no tempo de Arão? Arão, pô. Pô, essa era fácil, pô. Mas quem é o sumo sacerdote dessa aliança que nós temos? Hã? Cristo. Então preste atenção, quando nós vivemos comunhão, é como o óleo que é derramado sobre o cabeça, escorre pelo seu corpo. A mesma unção que está sobre Cristo é derramada sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo. Então não tem como você ser cheio do Espírito Santo nessa era, nessa aliança, se você não submeter à comunhão do corpo. Ah, mas eu não quero abrir minha vida. Então vá para o inferno, pô. Porque você está ferrado. Eu não quero, não, eu gosto da música. Os bravos quando cantam é maravilhoso. Quando tem a música, quando tem a pregação. E o Douglas fala, vamos falar a palavra de Deus. Aí vem a Vívia, prega pra caramba, só tem pregador bom aqui, eu que faço bagunça. E a gente ama ouvir aqui as palavras do Johnny, inteligente. Aí tem o Guilherme, teólogo. Tem até o Bernardo agora, virou bagunça, qualquer um está pregando aqui. É piada internet, é piada. É só uma piada. É só pro corte isso aí, depois a gente guarda esse corte. Gente,
Eu gosto tanto de ir lá ouvir uma palavra, eu gosto tanto da música, eu gosto do ambiente. O ambiente me faz bem. Gente, isso aqui não é divã, não. Isso aqui não é para você vir aqui deitar no divã e sentir bem para você ter uma semana melhor, não. Isso aqui é para a gente se lascar junto. É comunhão, é o Cristo que está em mim te alimenta e o Cristo que está em você me alimenta. Eu abro a minha vida, as minhas fraquezas, os meus vontades de matar os outros para o corpo, e você abre a sua vida e nós temos comunhão, onde o corpo tem acesso à sua vida e você tem acesso à vida do corpo. E a tua fraqueza, quando você abre para o corpo, você compartilha as tuas debilidades, os teus pecados, as tuas fraquezas, os teus medos. A obra do Espírito que habita no corpo te dá força, porque é nesse lugar que somos cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, quando os irmãos vivem em comunhão, é como um óleo que é derramado sobre o sumo sacerdote, e essa unção do poder do Espírito Santo não apenas é derramada sobre a cabeça, mas ela escorre pelo seu corpo. Vai, próximo versículo. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Quantos querem ser abençoados? Sujeitai-vos uns aos outros. É nesse lugar que o Espírito é derramado. É nesse lugar que o poder de Deus nos fortalece. Pô. Glória a Deus. Vamos voltar para Efésios então. Bota no versículo 21 aí do capítulo 5. Eu falei 3 princípios. Eu me arrependo sempre quando eu dou números. Porque já aconteceu várias vezes eu estar pregando, eu falar que ia falar 5 pontos, eu falei 3. Aí os 2... Já aconteceu de ficar em 1. Mas vamos lá, eu estou me esforçando, porque agora eu tenho um esboço. O Douglas falou que eu tinha que ficar magro. Aí eu estou tentando. Aí agora ele falou que eu tenho que ter esboço, que eu preciso melhorar. Eu estou melhorando, eu preciso me submeter. Então, Paulo está ensinando aqui como faz para ser o quê? Cheio do Espírito Santo. E aí, ele fala 3 coisas. De trás para frente. Então, primeira que a gente falou, o quê? Sujeitai-vos uns. Então, ninguém aqui vai ter óleo para o dia do Senhor se não submeter à comunhão. Aleluia. Beleza, agora vamos voltar os versículos aí. Vamos voltar para o 20 agora. Outro princípio. Se voltar para o 20 a gente consegue. Isso, vamos lá. Paulo está ensinando o que aqui mesmo? Como ser? Cheio do Espírito Santo. Estamos de acordo com isso. Está todo mundo na mesma página, né? Pelo amor do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, olha o que ele também fala. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma coisa fácil e tranquila. Aleluia? Não. É fácil isso? Não. Em todo o tempo, dando graças a Deus, sendo grato. Isso é fácil? Não. Paulo está dizendo... Ela acabou de interagir comigo. E na morte, como da graça. Paulo está dizendo que quando somos gratos em todo o tempo, nós abrimos espaço para ser cheios do Espírito Santo. Só que a gente pode interpretar isso aí de uma forma errada. Porque todas as coisas aqui não é agradecer a Deus por tudo de ruim que acontece com a gente. Para roubar o meu carro. Obrigado, Senhor. Graças te dou, porque o desgraçado do bandido roubou o meu carro. Aleluia. Não é dar graças pelas coisas ruins que acontecem. Não. É ser grato a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele fez comigo. Independente daquilo que está acontecendo ao meu redor.
Quem está entendendo? Mas Fábio, eu tenho câncer. E o médico falou que eu vou morrer. Como que eu dou graças nesse momento? Você dá graças assim. Graças te dou, Deus. Porque mesmo que o câncer está consumindo o meu corpo, eu sei que quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar naquele dia. A morte não pode me separar de você, porque mesmo se eu morrer, eu vou continuar estando vivo na sua presença. E naquele dia, quando a trombeta tocar, eu vou levantar dos mortos. Graças te dou, porque a morte não é o fim. Quem está entendendo? Mesmo quando a gente tropeça e a gente cai e a gente vacila, a gente tem que dar graças e dizer: graças te dou, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E mesmo diante dos meus erros, a tua graça me sustenta, me abraça, e o teu Espírito me atrai para a tua presença, e o teu sangue continua me purificando. E quando o pau está quebrando, os boletos estão chegando, porque sim, os boletos, eles rugem. Os boletos rugem, eles aparecem, são boletos inefáveis. Janeiro, então, abre a porta do inferno dos boletos. Os boletos ficam malucos. Material de escola, que material é esse? Por que custa tanto? Dá vontade de pedir nota de cada papel que você paga. Por que o IPVA dá vontade de vender o carro? Aleluia, quem pensou em vender o carro no início do ano? Eu também. Olha lá o irmão sendo tocado pelo Espírito Santo. E aí a gente passa aperto financeiro, mas graças te damos, porque você é o meu bom pastor. Por isso eu não tenho falta de nada. Então se eu estou nas águas tranquilas, você é o meu bom pastor, e a tua graça e a tua presença me sustenta nas águas tranquilas. Se eu estou no vale da morte, você é meu bom pastor, e a tua graça e a tua presença me sustenta no vale da morte. Se eu estou na presença dos meus inimigos, e sim, os boletos são nossos inimigos, você unge a minha cabeça com óleo e derrama o seu vinho. Eu posso ser grato pela bondade de Deus, mesmo quando os boletos estão querendo nos consumir, quando a coisa está difícil. Nós somos gratos pela bondade de Deus, porque Ele continua sendo bom, mesmo diante da maluquice desse mundo. Mesmo quando nós somos feridos, nossos inimigos nos atacam, nós somos traídos, eu dou graças a Deus por a bondade do Senhor que me sustenta. Eu dou graças a Deus nesse mundo maluco, porque mesmo quando está faltando as coisas, eu lembro que o Pai deu o Filho, e o Filho deu a sua vida. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu era escravo do império da morte. E porque o Pai deu o Filho deu a sua vida, a graça do poder do Espírito Santo me arrancou de um império da morte e me transportou para um reino de amor, e o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Ele me redimiu, a sua palavra me lavou, Ele me salvou, eu tenho vida. Mesmo diante da maluquice desse mundo, mesmo diante da falta, do sofrimento, eu sou grato porque a sua bondade me sustenta. Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele não deve nada para mim, porque Ele já me deu tudo. Ele já me deu o Filho. Quantos são gratos pela salvação? Quantos são gratos porque Deus deu o seu único Filho? Quantos são gratos porque Jesus desceu, se humilhou, se esvaziou, assumiu forma de escravo? Ele subiu na cruz e se tornou maldição em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu entrego a minha vida voluntariamente para nos salvar. A murmuração não pode ter lugar nos nossos lábios. Paulo está dizendo: os dias são maus, mas sejam gratos,
por quem Deus é e por aquilo que Ele fez na minha vida. Mesmo no sofrimento, mesmo na falta, mesmo na doença, mesmo no vale da morte, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o meu bom pastor. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e por alguns segundos você abrir a sua boca e encher essa sala com palavras de gratidão a Deus. Quantos são gratos? Não é para murmurar não, gente, é para falar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Ser grato é ser satisfeito em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como queremos. Nós somos satisfeitos em Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele é soberano, Ele governa sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a história. Não tem nada que aconteça na história que Ele não permita. Ele é bom, Ele tem um bom plano, Ele tem uma boa vontade. E eu sou filho de Deus. E mesmo quando Ele me açoita, Ele me ama, porque Ele diz: eu açoito aqueles que amam, aqueles que eu amo, para que eles experimentem da minha santidade. Você precisa ser grato quando Deus te açoita. Quando um pai corrige o filho fica com raiva, né? Mas nós somos espirituais. Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam com raiva de Deus quando Ele nos corrige, quando Ele nos para. Quem já fez planos aqui e deu tudo errado porque Deus te parou? Aleluia. Quantos são gratos por isso? Quando Deus te para, Ele te para de maneira grave, porque você não ouviu. Ele falou 1, 2, 3, 4, aí você não ouviu. Aí o que Ele faz? Ele lasca com a sua vida inteira para você parar para ouvir a sua voz. Sabe por quê? Ele é um pai amoroso que corrige os seus filhos. E nós somos gratos. Porque Paulo diz em Romanos 1 que aqueles que Ele odeia, Ele entrega as suas próprias paixões. Quantos querem ser amados aqui? Quantos são gratos? Então a primeira coisa que falamos: sejam cheios do Espírito Santo. Como? Sujeitando-os uns aos outros. O escritor de Hebreus diz que não deixem de congregar, como é costume de alguns, porque o dia do Senhor se aproxima. Não abandone a comunhão do corpo. Segunda coisa que falamos é sermos gratos. Sermos gratos por quem Deus é, por aquilo que Ele fez e pelo aquilo que Ele continua fazendo em nós. Sermos gratos tem a ver com sermos satisfeitos em Deus, mesmo quando tudo que eu desejo não funciona. É uma dádiva quando dá tudo errado, mas nós estamos na presença de Deus. E último ponto, bota Efésios aí para nós. Bota o 19. Isso. Então, vamos pensar pela lógica. A lógica inversa aqui da nossa exposição aqui. Primeiro, o ambiente, ele é corporativo, ele é coletivo. É um ambiente de sujeição mútua. Quando Jesus ele chama os discípulos para serem seus apóstolos, ele chama os discípulos para fazerem parte de uma comunidade de amigos. O discipulado de Jesus, ele era pessoal, mas não era solitário. Ele era coletivo. Os apóstolos foram forjados por meio daquilo que Jesus ensinava, mas por aquilo que eles viviam
naquele ambiente, convivendo juntos, brigando juntos, sofrendo juntos, comendo juntos. Também falamos sobre, se estamos juntos, precisamos estar juntos para olhar para Deus. E aprendemos a ser satisfeitos nele, mesmo quando estamos sofrendo. E a outra coisa que Paulo fala é falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Aí você vai falar, mas Fábio, mas para ser cheio do Espírito Santo tem que cantar? Aí você vai ter que ser forte nessa noite. No caso, sim. Mas Fábio, eu não gosto de música. Aí o problema é todo seu. Porque Deus gosta de música. Eu não entendo, nem eu. Porque às vezes eu acho que Deus gosta. Eu acho não, eu tenho certeza que Deus gosta mais de música que eu. E eu gosto de música. Às vezes a gente ia para aqueles mobilização, 120 horas de adoração e oração. Maluco, tu sabe o que é isso? 120 horas de música no ouvido sem parar. No terceiro dia a gente não aguentava mais ouvir o som da bateria. Oração, o pessoal chorando, gritando, você queria fugir. Mas lembra que diante do trono tem criaturas, né? Seres viventes, anciãos ou anciões, nunca sei como é que é. Anjos, querubins, e eles estão diante dele, eles estão olhando para ele, contemplando a sua beleza, mas eles não contemplam de forma inerte. Eles não contemplam parados, eles não contemplam em silêncio, porque a frieza traz inércia. Você vai ter que ser forte. Mas você quer ver uma pessoa fria? É uma pessoa inerte na presença do Senhor. Ele diz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então vocês vão ter que fazer isso aí. Vocês vão ter que se unir para olhar para a glória de Deus, olhar para a beleza de Deus e responder juntos. Não, mas eu não quero não. É que a música é só a preparação para a parte mais importante da palavra. Quem inventou isso foi o diabo. Não, isso aqui é só como é que é? A preparação, é a introdução. Só está esquentando o ambiente para chegar à parte importante. O que é mais importante para Deus? Um momento que um fala e todos escutam? Ou um momento que todos se unem para olhar para Ele e responder? A palavra, o objetivo da pregação é que Deus seja conhecido e adorado. Então o fim de toda pregação, de todo ensino, de todo discipulado, de toda reunião, de todo DNA, de tudo que a gente faz, livros, podcast, vídeo, tudo, squad, Maranata, Desescope School, tudo que a gente está fazendo tem um objetivo, para que Ele seja conhecido e adorado. John Piper tem uma frase que é célebre no seu livro. Ele diz que as missões têm uma finalidade: a adoração. Porque um dia missão vai acabar. Um dia aquilo que a gente conhece como missão hoje vai acabar. Jesus vai voltar, estabelecer o reino dele. A gente vai entrar em outra missão. Mas essa missão que a gente está vivendo aqui, ela acaba. Mas a adoração nunca vai acabar. Mesmo depois que Jesus voltar, todos nós estaremos na sua presença, contemplando a sua glória. E junto com anjos, querubins, serafins, criaturas, nós vamos estar lá diante dele, olhando para ele e respondendo. E respondendo.
A adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Se você não tem a revelação de quem Ele é, você não adora. Se você não adora, você não tem a revelação de quem Ele é. Por que a gente tem sala de oração aqui, gente? Qual que é o objetivo? O objetivo é nos reunir como comunidade para estar diante dEle, olhar para Ele e responder diante dEle. A nossa intercessão é para Ele. A nossa adoração é para Ele. Tudo que estamos fazendo é para Ele. E eu vim aqui para dizer uma coisa. Que nós, como família Desescope, nós não vamos admitir um tipo de postura de frieza diante da presença de Deus. E eu não estou falando aqui de gente imatura, de novo convertido, porque muitas vezes o novo convertido, ele tem mais paixão diante do Senhor do que os crentes velhos. Eu estou falando para os crentes velhos que precisam voltar ao primeiro amor. Porque lá atrás você chorava, você adorava, você gritava, você pulava, dava cambalhota. Mas agora você cresceu. Nós vamos criar um ambiente. Na verdade, criar não, nós vamos continuar cultivando um ambiente onde uma comunidade se reúne. Bota lá. Bota o texto. Isso. Onde nós nos reunimos para contemplar e responder. Repita comigo: contemplar e responder. Contemplar e responder. Contemplar e responder. Diante da sala do trono, todo mundo está contemplando e respondendo. Uns jogam as coroas no chão, outros tocam instrumentos, outros cantam, criaturas se movem. Você reparou que não tem ninguém parado diante do trono? Não tem ninguém de braço cruzado diante do trono. Não tem ninguém calado. Não tem ninguém. Não, está todo mundo contemplando e respondendo. Existe uma orquestra de anjos. E sabe o que Paulo está dizendo? Você quer que o ambiente da igreja seja como o ambiente do trono, ou seja, cheio da presença do Espírito Santo? Então nós vamos agir na terra como está acontecendo no céu. E aí ele fala: falai uns aos outros, ou seja, é uma adoração coletiva. Fala, gente, é uma adoração coletiva. Falando uns aos outros com salmos, ou seja, cantando a palavra. Hinos, ou seja, músicas conhecidas, músicas comunitárias e cânticos espirituais, que é quando você não está cantando o que está escrito e você não está cantando uma música conhecida, que aí quando todos começam a cantar um cântico novo, porque todos nós temos algo para falar do nosso coração. Quantos têm palavras de amor a Jesus? Quantos têm palavras de amor a Jesus aqui? Quantos têm algo para falar? Palavras de louvor, de gratidão. Deixa eu ver quem é velho aqui. Quem é da época que quando você dava presente, você dava com aquele cartão? Comprava um cartão para dar com presente. Quem é velho, levanta a mão. Isso, amém. Levanta a mão. Isso. Lembra disso? Você dava um presente, aí você comprava um cartão. Lembra disso? Os velhinhos aí. Aqui, os velhinhos tudo aqui. Você não sabe o que é isso, né? Um cartão. Mais ou menos. Vou explicar. O cartão era um negócio de papel. Você ia na papelaria. Aí o cartão, ele era assim, abria assim, ó. Aí tinha os negócios, ele é colorido, tinha os negócios bonitos. E tinha palavras legais. Aí tinham palavras de amor, palavras de amizade, né? Legais. Quem lembra do cartão? Vamos lá. Quando a pessoa recebia o cartão, que tinha aqueles escritos, né, desenhado, colorido. Mas o que vinha também no cartão? Quando você dava o cartão, você dava o cartão com aquele escrito, mas você escrevia? Escrevia? Não, mais do que isso.
Tinha um lugar no cartão que você escrevia as suas palavras. Jesus quer ouvir um cântico do nosso coração. Jesus ama. O escritor de Hebreus diz que Jesus canta no meio da igreja. Você sabia disso? Que quando a igreja se reúne para cantar, Jesus canta com a gente. Nós cantamos para Ele e Ele canta de volta para a gente. Ele quer ouvir. Ele ama quando nós nos reunimos para olhar para Ele, sermos gratos, oferecemos louvor e adoração, cantando a palavra, cantando hinos, mas também fazendo poemas pessoais de amor a Jesus, cânticos espirituais. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ver a medida do óleo do Espírito Santo crescendo aqui? Quantos querem ver a presença de Deus repousando sobre nós como família de Deus? Quantos querem que a sua casa seja cheia do Espírito Santo? Quando você abre a sua casa e o DNA se reúne e começa a orar e adorar, o Espírito Santo está sendo derramado sobre as famílias. Nós precisamos cultivar isso. Quantos querem mais o Espírito Santo aqui? Você pode ficar de pé?